E aí, beleza? Depois de todo o caos que as comidas causaram antes, os alimentos corajosos e vingativos saem do mercado, prontos para acabar com todos os humanos que encontrarem. Logo, Barry informa que só resta um humano vivo por perto, mas esse humano é um gordo de regata, que come qualquer alimento que tenta atacá-lo. Depois de receberem incentivo um do outro, os alimentos unem suas forças para acabar com ele, enquanto se apoiam. Eles atacam os faróis dele e usam uma sombrinha de decoração, conseguindo derrotar o humano. E de repente, os alimentos tomaram conta de tudo. Logo depois, eles começam a comemorar porque estão livres e vão criar a Comilândia, um lugar onde todos serão iguais, até os grãos de arroz. O Dr. Chiclete, o alimento mais inteligente, diz que calculou que a revolução se espalhou pelo mundo e agora a comida é a espécie dominante. Depois de 1 minuto de silêncio para todas as comidas que se foram, Brenda e Frank mostram um dente e explicam que os humanos usavam para devorá-los. Então, os dentes são símbolo de triunfo sobre os ex-opressores. Como todos estão animados, a maioria dos alimentos comemora fazendo um monte de besteiras e sacanagens. Mas Barry não consegue ficar feliz pensando que com os humanos mortos, a diversão acabou. Frank o incentiva a se divertir como todos os outros, e Barry cede à tentação deles dois. Enquanto os alimentos estavam no maior amor, parece que receberam um castigo divino, pois começou a chover, estragando o momento deles. Todos correm desesperados, especialmente as comidas que podem se desintegrar, e Barry e Frank protegem Brenda. Todos gritam e não sabem para onde ir, e as coisas pioram quando um grande fluxo de água arrasta todos os alimentos para o esgoto. Como quase todos vão água abaixo, o Dr. Chiclete faz cálculos e se lança para bloquear o bueiro. Frank consegue tirar o Chiclete da água e pede para ele sobreviver, mas Chiclete diz que seu ciclo de vida acabou. Frank responde que ele não pode morrer, pois é o mais inteligente, mas Chiclete morre mesmo assim. Ao amanhecer, muitos alimentos estão destruídos e abalados, chorando pelas perdas, e eles perguntam a Frank e Brenda o que aconteceu. Com o Dr. Chiclete morto, Frank não sabe o que fazer, e nem o que eram aquelas gotas de água que caíam do céu. Então, desesperados, os alimentos decidem voltar para o mercado. Frank e Brenda pedem para não desistirem e continuarem a revolução e a Comilândia. Mas os alimentos, assustados com a água do céu, decidem ficar na loja, mesmo caindo aos pedaços. Frank e Brenda mencionam que se houvesse um humano vivo, poderiam perguntar sobre as gotas de água. E enquanto Barry salva outros alimentos, descobre que ainda tem sim humanos vivos. Barry volta preocupado e conta aos amigos o que aconteceu, mas de volta ao mercado com medo, as comidas não querem sair da loja. Frank e seus amigos decidem procurar os humanos para entender sobre as gotas de água. E enquanto isso, Barry lembra que os alimentos podem controlar humanos entrando pelo traseiro deles. Eles encontram cocô humano e rezam pelos mortos, percebendo que os humanos estão por perto. Na loja, os alimentos lutam para encontrar uma geladeira que os mantenha frescos. Os mais fortes e grandes têm o poder, o que deixa uma pequena grão de arroz preocupada. Barry e os outros procuram no meio do mato e encontram um humano comendo seus amigos, então o atacam com sais de banho. O humano se assusta ao ouvir os alimentos falando e fica doido, mas Barry ataca suas pernas, queimando ele na fogueira. 2 outros humanos aparecem e atacam os alimentos, mas Barry se enche de coragem e entra no traseiro de um deles, controlando ele. O humano, agora controlado, ajuda os alimentos enquanto bate em seu amigo e acaba com ele. Então ele resolve concordar em ajudá-los. Na loja, a Rosquinha conta piada para eles, tentando os divertir e esquecer do pão sírio. Mas de tanto rir, a loja começa a desmoronar e os alimentos ficam assustados. Mas o humano controlado aparece para ajudar e todos se acalmam. O humano explica que as gotas de água são chuva e só devem se preocupar quando o céu estiver cinza. Agora, sabendo que o exterior é mais seguro, os alimentos escapam da loja e a pequena grão de arroz olha de forma suspeita para o traseiro da laranja. Com o mercado destruído, Frank diz aos alimentos para encontrar um lugar no shopping e criar a Comilândia. Com Sammy o aconselhando, Barry planeja eliminar o humano com um espetáculo público cheio de performances e o humano acha que está maluco, entrando em desespero. À noite, Brenda mostra a Frank uma casa na árvore para ser o refúgio deles dois, onde eles se amam. No shopping, os alimentos maiores tomam conta das lojas, tirando vantagem por causa de
de seus tamanhos. No dia seguinte, os alimentos preparam o festival para queimar o humano e depois terão um show de talentos. Então, eles entrevistam vários dos alimentos estranhos que tem ali. Porém, um corvo aparece e começa a comer as comidas que estavam por perto, assustando a todos. Barry tenta enfrentá-lo, mas o corvo o ataca. E sem ter como parar o corvo, Frank e Brenda perguntam ao humano gordo como parar a criatura e ele promete ajudar. Mas antes precisam dar algo para ele beber, mas ele sabe que não pode beber água e fica todo confuso por não saber como eles funcionam. E com a promessa de matar sua sede, o rapaz ajuda. Logo, os alimentos, seguindo ordens de Frank e Brenda, usam um espantalho humano para se livrar do corvo. Barry elogia os amigos pela boa ideia, mas fica irritado ao saber que veio de um humano. Barry diz que não podem pedir conselhos a um humano nojento que antes os oprimia e Frank sugere manter o humano vivo por mais um tempo para mais conselhos. Mas Barry se irrita e diz que precisam ter mais orgulho e não aceitar ideias de humanos. À noite, o show começa e os alimentos cantam, animando a todos. Julius, esperto, cobra dos outros para alugar sua casa e ter uma melhor vista do show. Seu negócio vai bem, pois já começa a contratar seguranças. Frank e Brenda debatem se devem salvar o humano, já que suas ideias são boas e podem ajudar no futuro. Em segredo, decidem salvá-lo e encontram outro humano vivo para controlar pelo traseiro. Enquanto eles cantam a última música, Brenda para o fogo no meio do caminho e Frank chega para salvar o gordo. Apesar das complicações com o fogo, os alimentos conseguem trocar o corpo do garoto pelo outro cara, enganando todos, inclusive Barry. Depois, Brenda e Frank levam o cara para casa e ficam orgulhosos, mas ele, faminto, pede comida. Brenda e Frank ficam preocupados percebendo que ele precisa comer para sobreviver. No dia seguinte, há uma corrida de carros onde uma lata de atum vence uma lata de feijões e ganha um dente humano como prêmio. Julius aparece e oferece comprar o local, que é uma loja de brinquedos. A lata de atum recusa, mas aceita quando a laranja oferece 107 dentes. A laranja mostra ser um comerciante perfeito, usando dentes humanos como dinheiro. Sammy, por sua vez, continua procurando a atenção das outras comidas e até entra numa briga para isso, dominando a televisão. Mais tarde, Frank e Brenda descobrem que há alimentos roubando dentes de outros alimentos, mas decidiram levar um pé humano para o homem comer, pois não vão dar um dos seus. Com Barry ali querendo passar o dia com eles e para esconder que tem um humano vivo, pedem para ele cuidar dos roubos. Depois entregam o pé humano ao homem, que pede algo mais fácil de comer, mas Brenda diz para se acostumar. Ele não vai mais comer alimentos e eles só vão voltar se precisarem de algo. Para resolver os roubos em Comilândia, Barry cria uma equipe grande com vários policiais com armas e prende vários ladrões diferentes, especialmente um picolé acusado de roubar um dente. Frank e Brenda criam uma Suprema Corte de comida para punir os ladrões, mas durante o julgamento, o picolé explica que precisava roubar para sobreviver e salvar sua família. O picolé se derrete enquanto fala, mostrando que dizia a verdade. Frank e Brenda percebem que os ladrões presos são perecíveis e pobres, e que Julius está fazendo de tudo para conseguir mais dinheiro. Investigando, descobrem que em Comilândia agora tem bairros pobres onde alimentos que precisam de refrigeração lutam para se manterem frescos. A maioria dos ladrões roubava dentes para sobreviver, não por serem maus, então eles vão pedir ajuda a Sammy, que é apresentador de TV, para fazer um programa de conscientização para as comidas. À noite no programa, Frank e Brenda se apresentam como iniciadores da revolução e dizem que criaram um sistema para melhorar Comilândia, onde todos pagam uma parte dos dentes para ajudar os pobres e eles dizem que os que têm mais dentes pagam mais. A laranja, ouvindo, mostra seu desagrado e diz que Frank e Brenda querem tirar os dentes que todos conseguiram com esforço. Então ele sugere eleições para escolher o presidente de Comilândia. Todos os alimentos aclamam a ideia e Frank e Brenda percebem que a situação está se complicando. Enquanto isso, o humano tem que comer o que deram para ele. A laranja acaba criando um spa onde recebe várias comidas e coloca os mais frágeis para trabalhar em troca de um dente. E além disso, alguns deles têm que ir até para 2 empregos para conseguir os dentes que precisam, se machucando e até chegando ao fim da vida. O que é televisionado no programa de Sammy, que falando do comício dos seus amigos, acaba sendo preso. Frank e Brenda dizem que muitos
ricos sofrem pela falta de refrigeração e que precisam se ajudar. Nesse momento, a polícia prende Brenda e Frank por fazerem um comício sem autorização, mostrando que a laranja está pagando a polícia. Julius acusa Frank e Brenda de tentar tirar os dentes que tanto se esforçou para conseguir e lembra que ele gera empregos e que se Frank e Brenda ganharem, terão que entregar seus dentes, resultando em falta de emprego e aumento de preços, e a multidão fica brava. Frank e Brenda ficam surpresos ao ver a polícia a favor da laranja por alguns dentes, mas as coisas pioram quando descobrem que a juíza também se vendeu. Desiludidos, voltam para casa para debater o que fazer e percebem que os ricos sempre vão governar os pobres se isso continuar. O humano diz que os humanos tinham o mesmo problema e Brenda, irritada, não quer acreditar que os alimentos estão se comportando como os humanos e propõe pedir dentes aos pobres para melhorar sua campanha. O rapaz diz que isso não funciona, pois os ricos arrecadam mais. Ele sugere roubar os dentes dos ricos para ter o mesmo poder. Como no filme Velozes e Furiosos, Frank gosta da ideia, mas Brenda recusa, querendo ganhar de forma correta. Então eles ignoram o gorducho e continuam sua campanha. Enquanto isso, Julius continua criando negócios, subornando Sammy, o apresentador de TV mais importante de Comilândia. Frank e Brenda tentam arrecadar dentes nas ruas, mas conseguem pouco e não conseguem competir com a campanha forte da laranja. As coisas pioram quando Frank descobre que Sammy também se vendeu para Julius e está fazendo propaganda falsa e falando mal deles. Então Frank vai falar com seu amigo para saber por que ele estava fazendo uma campanha tão suja e ele vê a laranja corrompendo seu amigo com presentes. Sem encontrar solução, Frank entrega dedos humanos para o gordo comer e pede que explique como foi, Velozes e Furiosos. À noite, Frank se disfarça de batata e usa um carro esportivo para roubar os dentes da laranja guardados em uma lancheira. E apesar de uma perseguição gigantesca, ele consegue fugir e a polícia não consegue pegar ele. Brenda chega em casa e se surpreende com a quantidade de dentes que tinham ali, então ela fica irritada porque tudo virou uma disputa de quem tem mais dentes. E porque Frank seguiu a ideia do humano, de repente Brenda sugere proibir os dentes e acabar com ricos e pobres, mas o cara ri dela, dizendo que isso nunca funciona. Brenda fica mais irritada com o rapaz e quer acabar com ele, mas Frank quer protegê-lo. Brenda diz que Barry tinha razão e que Frank deve escolher entre o humano ou ela. Então Frank se afasta e Brenda, decepcionada, vai embora. No dia seguinte, Sammy fala no noticiário sobre o que aconteceu e todos estão procurando por Frank. E as batatas são presas e interrogadas injustamente pela roupa que ele usou. Barry, na polícia, descobre que Frank era o ladrão batata. Frank está triste com o comportamento de Brenda e começa a duvidar se os amigos têm razão, sobre ele não confiar em suas próprias ideias. O gordo, percebendo a tristeza de Frank, o anima e diz que ele deveria ser o candidato do partido e que vai preparar ele para o debate. Enquanto isso, Brenda continua dando discursos e convencendo mais alimentos, mas descobre que os seguidores aumentaram porque Frank estava usando os dentes para isso. Barry aparece e pergunta a Brenda sobre Frank, que estava recebendo ajuda do humano para praticar. E o rapaz se sente orgulhoso de Frank, até querendo ajudar um pouco mais. Como estavam se dando bem, Frank liberta ele e descobre que ele se chama Jack. Então Frank e Jack começam a se aproximar e isso causa um sentimento inesperado entre eles. Com Barry, Brenda conta a verdade que salvaram o humano e que a sociedade só se importa com dentes. Então Frank teve que roubar. Ela ainda diz que Frank fez tudo isso por conselho do humano. Barry tenta entender e pede para Brenda levá-lo até Frank. Enquanto isso, Frank e Jack continuam treinando e Jack pergunta a Frank sobre humanos e Frank responde que os detesta, mas isso desperta um sentimento entre eles e eles acabam se envolvendo romanticamente de uma forma bem explícita. Barry e Brenda chegam no lugar e acabam vendo tudo e Frank tenta justificar que era apenas maionese. Envergonhado, Frank pede a Jack que o leve embora e eles fogem. Jack quer continuar de onde tinham parado, mas Frank sente que arruinou tudo com sua namorada e melhor amigo, ficando estressado com Jack e indo embora. Na hora do debate entre todos os candidatos, Brenda acusa Frank de ser um porco nojento e inicia um novo partido político, prometendo acabar com a desigualdade. Frank reclama com Brenda por sua ideia e Brenda, irritada, revela publicamente que Frank teve um caso
preso com um humano e os dois começam a brigar em cima do palco. Isso causa repulsa nos alimentos que votam na laranja como presidente e ele ganha, se tornando a autoridade ali. Com a laranja no poder, a desigualdade aumenta ainda mais. Mas Sammy quer esconder tudo isso da mídia. Ouvindo a conversa de Brenda com Barry, Frank está triste pelo que aconteceu e pede perdão a eles por causa de tudo o que fez. Barry não consegue perdoar Frank, mas Brenda sim, dizendo que é importante perdoar os outros. E eles voltam a trabalhar juntos com Brenda querendo falar com Julius. Frank tenta se livrar de Jack, dizendo que nunca poderão ser amigos. Mas Jack, apaixonado, promete lutar por eles. Frank, irritado, tenta afastar Jack, insultando-o e o tratando mal. Então Jack vai embora chorando, enquanto Barry observa tudo. Barry tenta ir falar com Sammy de novo, dizendo que entende ele querer camuflar a dor da perda, mas Sammy o ataca, irritado, o mandando ir embora dali. Brenda tenta confrontar Julius sobre a comida morrendo nas ruas, mas é impedida pelos seguranças, então ela se infiltra no lugar por um duto. Mas então, no quarto de Julius, ela o encontra preso. Brenda tenta ajudar, mas não sabe a senha para liberar a laranja. Então a grão de arroz malvada aparece e controla a laranja pelo traseiro. Então Brenda descobre que o grão de arroz perdeu sua família na inundação e ninguém a ajudou. E por causa da desunião de todos, ela decidiu se tornar mais poderosa controlando Julius pelo traseiro. E foi o que ela fez, deixando de ser a mais fraca para a mais poderosa. Brenda pede para o grão de arroz ajudar os mais fracos, mas ele prefere matar ela para proteger seu segredo. Brenda luta contra a laranja, mas ela acaba se dando muito mal. E fora da laranja, a arroz liga a torneira. Então Frank chega percebendo que Brenda está se desintegrando por causa da água e apesar de tentar manter ela viva, Brenda morre em seus braços. E Julius chama a polícia acusando Frank de matar ela. Frank é preso injustamente e uma estátua de Brenda é feita em sua homenagem. Sammy, triste e arrependido por trair Brenda, decide não apoiar mais Julius, que o substitui por um donut muito mais bonito, que no lugar de Sammy anuncia que Frank será executado. Então, juntos, depois de voltarem a ser amigos, Barry e Sammy visitam Frank na prisão e prometem ajudá-lo, pois sabem que ele não fez nada, mas Frank parece conformado. A salsicha velha se aproxima dos dois na rua e, sendo obcecado por Brenda, mostra uma gravação provando que o grão de arroz controlava Julius e matou Brenda. Barry e Sammy tentam achar uma forma de entrar no prédio da televisão e vão atrás de Jack para falar que Frank está em perigo e eles precisam de ajuda. Na hora da execução de Frank, que será colocado em uma churrasqueira, os dois amigos, contando com a ajuda de Jack, dão um jeito de entrar para mostrar o vídeo na TV e se livram do donut, mas Sammy não sabe usar o celular e demora por isso, então a laranja envia seguidores para deter eles, mas Barry luta para ganhar tempo. Então o vídeo é finalmente exibido, provando a inocência de Frank, mas Julius o joga na churrasqueira e os alimentos se unem para salvá-lo, enquanto Barry tenta capturar a grão de arroz com a ajuda de Jack, o pegando e quase matando a arroz. Frank perdoa a grão de arroz, mostrando que os alimentos devem cuidar uns dos outros, fazendo aquilo por Brenda. Porém, com sua redenção, um corvo aparece e come a grão de arroz, deixando a laranja incapacitada. Sem presidente, Frank sugere que todos se livrem dos dentes. Alguns alimentos concordam e outros não, ainda querendo competir pelos lugares. Frank percebe que os alimentos são tão ruins quanto os humanos e na casa da árvore tem um plano. Então Jack aparece com Frank, impedindo os alimentos de atacar, prometendo usar sua força para governar Comilândia. Terminando assim a série animada adulta de 2024, Festa da Salsicha Comilândia. Esse foi o Solucionando Animações e eu te vejo no próximo supermercado. Valeu, é nóis. Fui.